Queria ouvir uma ponderação sua, até para sair um pouco do jornalismo especificamente e não parecer que a gente está puxando a brasa para a nossa sardinha. A inteligência artificial, Eugênio, por exemplo, na área bancária, no sistema financeiro, né? A gente tem visto, cada vez mais é difícil você falar com alguém. Você precisa de alguma coisa no banco, você precisa. É robô. Até chegar numa pessoa humana é uma dificuldade. Como é que você olha para isso? Quer dizer, a inteligência artificial como fator de desemprego, né? Como fator de emburrecimento, inclusive, nas relações pessoais, né? Temos também uma burrice artificial que está se tornando alguma coisa de incontrolável? Nós temos a ignorância artificial, uma ignorância fabricada. Mas eu queria, passando por isso tudo que você listou, da dificuldade de falar com atendimento, com atendente humano, que normalmente é um atendente desumano, porque ele é impiedoso, ele é incapaz de empatia e tudo mais, e de nos ajudar, mas veja só, muita gente, o Miguel Nicoleles, por exemplo, que é um cientista respeitabilíssimo, uma figura maravilhosa, ele fala muitas vezes que a inteligência artificial não é inteligência e não é artificial. Eu poderia contestar essa afirmação dele. Ele tenta chamar atenção para o seguinte fator: quem programa inteligência artificial são pessoas, ou quem constrói o primeiro passo são pessoas. E isso decorre de uma inteligência natural e não de um artifício de máquina. Além disso, ele diz que o que nós chamamos de inteligência é algo orgânico, analógico, de carbono e não é de silício. O que o equipamento vai fazer é repetir parâmetros, é conhecer procedimentos, automatizá-los e, a partir daí, prescrever condutas que a máquina vai obedecer. Mas mesmo que a gente admita que a inteligência não é inteligência, essa aí, e que ela não é artificial, mesmo que a gente admita isso, é lógico que essa tecnologia traz um tremendo de um problema, porque ela tem um grau de autonomia, ela consegue andar sozinha muito mais do que as invenções anteriores. Essa invenção é algo de notável e talvez a principal invenção do engenho humano. É cedo para dizer isso, mas talvez seja. Veja só, com ela, as máquinas são sujeito de linguagem. Quando é que a gente viu uma coisa dessa? Nós somos acostumados a pensar que o ser humano é diferente das outras espécies porque o ser humano é um sujeito de linguagem. A linguagem no ser humano vai a um nível tal de abstração, de representação, que formigas não têm, que golfinhos não têm, e isso nos diferenciaria como espécie. Eugênio Busti, quando eu li essa sua frase, quando eu te ouvi falando isso, me caiu esta ficha sobre uma coisa que eu jamais tinha pensado. Até hoje eu sempre achei que o que distinguia o ser humano dos animais era a fala. Agora temos uma concorrente. A máquina é sujeito de linguagem. Então vamos dizer assim, isso não é inteligência, isso é uma automatização. Mas o fato é que a máquina fala. A máquina fala e tem aplicativos que são usados para terapia de pessoas. Pessoas fazem atendimento psicológico com máquinas. Também podemos dizer assim, isso é ruim, é de baixa qualidade, mas acontece. Tem gente que faz pergunta existencial para o ChatGPT e o ChatGPT responde, conversa sobre o nosso estado de humor, e tem episódios em que as pessoas se deprimem mais por causa disso, procura se estudar esse tipo de coisa. Então, isso é um tremendo de um problema, sendo inteligência ou não, sendo apropriado o nome de inteligência ou não sendo o nome de inteligência, isso é um tremendo problema. E aí
como é que isso produz desinformação, desconhecimento? Ora, produz. A gente era acostumado a entender a ignorância como sendo um vazio. Eu chamo atenção para isso. Hoje a ignorância não é mais um vazio. Ela é um lugar, um espaço cheio de estímulos, de dados, de atrações, de imagens, de preconceitos, de discursos, dos quais as pessoas não podem ser resgatadas. E de prática. E de prática cotidiana. Práticas, e de prática. Isso. Práticas, Olha às aqui. vezes, violentas. Porque quando a gente lê os gregos falando da ignorância, comparando a ignorância com a inocência das crianças, a gente vê que para aquilo existe um remédio. Basta experiência, basta educação, basta instrução, e isso vai ocupar o vazio da ignorância e a pessoa se liberta. Hoje, o que a gente encontra é uma situação invertida. As pessoas estão fanatizadas pela ignorância.